nós temos muitas coisas boas, a religião nossa. Às vezes, irmãos, durante esse tempo todo que estou na igreja, eu crio uma religião minha. Você acredita nisso ou não? De repente não é Cristo, mas a sua maneira de ver as coisas para servir ao Senhor, e você quer medir os outros com essa régua da sua religião. Você consegue perceber isso ou não? Que o Senhor nos limpe tudo isso, irmãos. Com a minha filosofia, toda filosofia quer buscar sabedoria para poder conhecer a existência do homem, para conhecer como fazer o bem, a moral, a ética, a existência do homem, o conhecimento, né? Mas, irmãos, a filosofia é mera busca da sabedoria, mas sem Deus, sem Cristo. Nós precisamos de Cristo, não de filosofia. A nossa cultura, por melhor que seja, irmãos, é a cultura de um país, de uma região, de um bairro ou de um continente, e não pode abarcar todos os filhos de Deus. Portanto, irmãos, graças ao Senhor, eu vou ler com vocês no capítulo 2 de Colossenses, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, e vãs sutilezas. Irmãos, essas coisas são muito sutis, parecem as coisas de Deus, parecem ser as coisas espirituais, irmãos, acabam enganando muita gente. Assim como a prática da lei, as obras da lei, parece ser uma coisa, né, que se faz você chegar à justiça de Deus, mas está longe. Pelo zelo da lei, ninguém é justificado por Deus. Por isso, irmãos, não caia em filosofia, nem em vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Irmão, não viva a vida da igreja pela sua tradição. Mas nos anos 70, nos anos 80, não era assim a vida da igreja. Nossa, eu tenho tanta saudade do nosso tempo lá dos anos 70, anos 80. Irmãos, o tempo passou e o Senhor avançou. Não fica nos anos 80, não fica nos anos 90. Vai para o Senhor agora. Busca a direção de hoje, não é? Deixa a sua tradição para trás. Não consigo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Olha, além de você ter tradição baseado nos anos 70, 80, faz um cálculo aí, você já envelheceu uns 30, 40 anos. Você mal sabe mexer no celular, tem que pedir para o seu filho e neto mexer, não é? As coisas andaram para frente. Por isso, irmão, não confie na tradição, não confie o que você tinha nos 50, 40, 30 anos atrás. Irmão, nós hoje temos que nos atualizar com Cristo, sempre ser achado nele. Eu não quero ser achado na minha tradição, não quero ser achado no meu preconceito, não quero ser achado no meu zelo, não quero ser achado na minha moral, na minha ética. Tem alguns que são muito morais, muito éticos na igreja. Qualquer coisa que ele vê o outro fazer, cometer um pecado, pronto, já crucifica, já expulsa da igreja. Cuidado, não faça as coisas segundo a sua moral, a sua ética, não é? Vai para o Senhor, deixa que o Senhor te dê direção, como lidar com esse assunto, não é mesmo, irmãos? Ó Senhor Jesus, conforme, né, a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. A gente usa as regras do mundo, os rudimentos do mundo, irmãos, para praticar, aplicar na igreja. A igreja é celestial, a igreja está na esfera da fé, não está na esfera da lei, e não está na esfera meramente humana. E não segundo Cristo. Na igreja, irmãos, tudo tem que ser segundo Cristo. Segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Também nele estáis aperfeiçoados. Irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados nele.
atualizados nele. Não fique no ano 60, nem 70, nem 80, nem 90, nem 2000. Se atualiza no Senhor, se aperfeiçoe em Cristo. Cristo é nosso padrão, Cristo é nossa referência. Não é seu conceito moral, seu conceito ético, sua tradição, seu costume. Não é? Vamos ser aperfeiçoados nele, porque ele é a cabeça de todo principado e toda potestade. E nele, irmãos, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é circuncisão, irmãos? É despojar carne. A carne com esse lado bom. Carne do lado mal já apresentei. Hoje estou apresentando a carne do lado bom. Desculpe. A sua bondade natural, o seu amor natural, a sua mansidão natural, a sua humildade natural, não é? Tudo isso, irmãos, confunde muitas pessoas. Eu vim de uma família chinesa, e a gente, no outro dia, o Esdra quase lutou Kung Fu aqui, né? Ele falou assim, as duas pernas aqui, que dá toda a sustentação, força, né? Ele fez um quê? Fez né? Né? Eu não sei fazer sonoplastia dele. Então, o conceito chinês é muito influenciado pelo ensinamento de Confúcio. E o Confúcio, ele trouxe muita moralidade, muita ética para a China. No tempo em que tudo era de confusão, Deus usou esse homem, levou muitos conceitos da ética e moral para a China. Tanto é que Irmão-Dong, desde pequeno, ele já tinha esse conceito moral e ética muito bem formado. E os que praticam o ensinamento de Confúcio e exercitam, irmãos, eles quando chegam na velhice, parece um homem espiritual. Falam devagar, com sabedoria. Você já viu nos filmes aqueles mestres de Kung Fu? Falam mansinho, não é isso? Fala com calma, muita sabedoria, muita mansidão. Irmãos, parece um homem espiritual. Eu, quando era jovem, falei, como é que eu vou distinguir um homem espiritual de um homem que praticou Confúcio? Parece, mas não é. No nosso tempo era o Denorex, não é isso? Parece, mas não é. Como vou distinguir uma coisa da outra? Eu li aqui para vocês. A palavra de Deus. Quem sabe onde está? A palavra de Deus, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é capaz de dividir. Se você não sabe distinguir que é espiritual, que não é espiritual, nós confundimos muito o que é da alma, o que é do espírito. Mas a palavra de Deus consegue dividir o que é do espírito, o que é da alma. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso, irmão, nós precisamos da palavra. Nesse semestre, nós vamos ter alimento diário. Nós vamos ter outras conferências regionais. Nós temos muita palavra para ruminar dessa conferência. Irmãos, tenha certeza, essa palavra é viva e eficaz.
ela vai dividir, ajudar você a distinguir, a dividir a alma do espírito, porque o lado bom da alma parece-se muito com o espírito. Os Filipenses, eu já falei com vocês, Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses, né, no versículo 9, Paulo fala assim: eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, todo discernimento. Irmãos, os filipenses estavam de braços abertos para receber qualquer obreiro que vinha, sem discernimento. Mesmo os que vinham aqui e pregavam outro evangelho, nada a ver com o ensinamento dos apóstolos, eles praticavam um amor natural. Esse é o amor natural, sem discernimento. Isso causa dano na igreja. Irmãos, estão percebendo como o lado bom da alma causa dano na igreja? Ó Senhor Jesus, vocês conhecem a história de Jó? Não conhecem a história de Jó? Quem era Jó? Jó era um homem reto e íntegro, temente a Deus, e que se apartava do mal. E o próprio Deus se gabou dele perante Satanás, que ele era um homem reto e íntegro, temente a Deus, e que se apartava do mal. Ele então se considerava alguém extremamente justo, procurava fazer as coisas de uma maneira justa. E quando Deus permitiu que Satanás o ferisse, ele ficou num estado horrível, horrível. E os seus 3 amigos que foram lá se condoer com ele, não aguentaram. Começaram a dizer: Jó, verifica, deve ter uma culpa em você. Você cometeu algum pecado. Porque ninguém que não tenha cometido nenhum pecado cairia nessa desgraça que você caiu. E ele defendendo: eu não, sempre fui justo, eu fui íntegro, né? Eu não cometi injustiça com ninguém. Não foi assim a vida de Jó? Até que quando Deus mostrou: Jó, você é íntegro, você é reto, você é temente a Deus, mas eu vou revelar, abrir o peito seu para mostrar que dentro de você tem um animal. Esse animal é chamado de Leviatã. Esse é um animal, é o rei sobre todos os animais orgulhosos. Ele olha com desprezo tudo que é mais alto que ele. Em outras palavras, ele olha com desprezo a autoridade de Deus. Quem é esse? Esse é o Jó, o eu do Jó que está dentro de você. Quando esse eu do Jó, o ego do Jó foi exposto, Jó então se arrependeu. Eu falei coisas sem conhecimento, coisas que eu não conhecia. Antes eu só te ouvia de falar, mas agora te conheço. Eu vejo você face a face. Eu me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, todos nós temos esse lado bom da alma que é muito difícil da gente enxergar. Você acredita que você tem? E que você ainda não consegue, alguma coisa não tem enxergado? Vamos pedir misericórdia do Senhor. Nesses 6 meses, irmão, com a palavra viva e eficaz, o Senhor vai separar bem o que é do espírito, o que é da alma. Vamos desvestir esse velho homem também com esse lado bom da alma. O conhecimento de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo mudou a vida de Paulo. O que é sublimidade do conhecimento de Cristo? Cristo, o conhecimento de Cristo não é maravilhoso? Mas se você não conhecer que Cristo é sublime acima de todas as outras coisas, você não largaria essas outras coisas. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Por exemplo, se você acha que o que você tem recebido da palavra, Cristo para você,
é um pouquinho superior às suas boas ações, ao zelo natural, à sua bondade. Porque tem gente, quando eu leio os feitos do velho homem no seu aspecto negativo, eles vão dizer: Pedro, dificilmente cometo nenhuma dessas coisas que você está comentando. Não pratico prostituição, lascívia, maldade, maledicência, ira, indignação. Eu procuro ser bonzinho em tudo. Dificilmente falo mal dos outros. Eu procuro ajudar todos. Então eu não preciso me despojar do velho homem. Mas agora, nessa mensagem, você não foge, porque você também tem a sua bondade natural, você tem o seu amor natural, você tem o seu zelo natural, que Deus agora quer aprofundar a cirurgia para também remover essas coisas. Você tem a tradição, você tem, né, a sua habilidade, você tem a sua capacidade na igreja de servir ao Senhor, fazer, né, pregar evangelho. Irmão, tudo isso pode ser coisas naturais do velho homem. Amém? E você, enquanto você não distingue, achando que o Cristo, o conhecimento de Cristo e essas coisas, Cristo está apenas um pouquinho acima, porque você ainda valoriza essas coisas. Então o conhecimento de Cristo para você não tem a sua sublimidade, não tem a sua excelência. Enquanto você não considerar o conhecimento de Cristo como uma coisa sublime, excelente, acima, excede muito acima de qualquer sua bondade, mansidão natural, amor natural, das suas virtudes, sua capacidade, irmãos, você não consegue andar bem nesse caminho. O Senhor precisa, irmãos, nos abrir os nossos olhos. Cristo não pode ser uma coisa teórica para mim. Eu não posso amar Cristo, seguir a Cristo, mas também ao mesmo tempo amar muitas coisas minhas naturais, as minhas habilidades, a minha capacidade. Eu acho que Deus também usa essas coisas. Então, se for assim, irmãos, eu não consigo ver a sublimidade do conhecimento de Cristo. Tem que estar assim, ó. Eu tenho que ver que Cristo é superior a muito, em muito, as minhas habilidades naturais. Aí sim você vai dar essa virada como Paulo virou, a vida de Paulo virou. Tomara que essa conferência seja essa virada. Dê essa virada. Não dê tanto valor para as suas coisas naturais, sua bondade natural. Amém, irmãos? Porque Cristo, quem é Cristo, irmãos? Colossenses 1. Cristo é superior a tudo, irmãos. Cristo é superior a tudo, tudo. Vou só ler um pouquinho, só para você ver. O que Cristo fez, irmão? No capítulo 1, versículo 13 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, a sua bondade natural não consegue fazer essa transferência de reino. A sua bondade natural faz com que você permaneça debaixo do império das trevas. Ainda faz parte do império das trevas, mas Cristo me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa transferência, irmãos, é tudo na nossa vida. Isso chama-se encabeçamento. Nós estávamos desencabeçados por Deus. Estávamos sendo encabeçados por Satanás, império das trevas. Mas um dia Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje estamos encabeçados em Deus. Não mais vivo pela minha filosofia, pela minha cultura, pela minha bondade natural. Hoje eu quero viver encabeçado por Cristo, no qual temos a redenção. Aleluia. Cristo morreu por nós, efetuou a redenção, o perdão dos pecados. E Ele, irmãos, é a imagem do Deus invisível. Ele é ou não é muito superior às suas virtudes naturais? Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra.
e visíveis as invisíveis, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, e ele é a cabeça do corpo, da igreja. Irmãos, ele é a nossa cabeça, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, foi o primeiro a ressuscitar, primeiro homem a ressuscitar. E para em todas as coisas vão ter a primazia. Ele tem a primazia em todas as coisas, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Isso tudo, irmãos, se você conseguir ter experiência disso, você vai jogar todas as suas bondades naturais, virtudes naturais, irmãos, para o lixo. Vai considerar como Paulo, tudo como refúgio, tudo como lixo, como esterco. Voltando lá para Filipenses 3. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para jogar a Cristo, para ganhar a Cristo. Irmãos, a partir de agora, quando eu enxergo que a sublimidade, a superioridade, a sobreexcelência do conhecimento de Cristo sobre tudo que eu considerava precioso antes, agora essas coisas não valem nada. Perto do infinito, qualquer número, maior ou menor, vira zero. Vocês sabiam disso? Irmãos, quando você enxerga a sublimidade do conhecimento de Cristo, irmão, todo o demais vira esterco, vira refúgio. Até a sua bondade natural, até suas qualidades naturais, irmão, viram nada, lixo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede de Deus baseada na fé. Agora eu vou chegar no auge. 10. Para o conhecer. Primeiro, irmãos, eu tenho que ver a sublimidade do conhecimento de Cristo, que excede tudo que eu tenho de bom. E tudo que eu tenho de bom, quando eu olho para a sublimidade do conhecimento de Cristo, tudo que eu tenho de bom não vale nada, é lixo, é refúgio. Mas agora, já que eu joguei tudo isso aqui no lixo, eu preciso conhecer mais esse Cristo. Você precisa ter mais experiências para conhecer mais esse Cristo. Primeiro é sublimidade, depois é conhecer Cristo mesmo. Você está afim de conhecer Cristo? Quer conhecer mais a Cristo? Nesses 6 meses, irmão, nós vamos gastar para nosso tempo, nossa energia para conhecer mais Cristo, na experiência, não é na letra, na experiência. De que maneira? Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Irmão, quem aqui não quer poder? Todos nós aqui precisamos de poder, queremos o poder, não é? Para pregar o evangelho, precisamos de poder. Para continuar perseverando nesse caminho, precisamos de poder. Para levar a igreja onde estou, para levar esse encargo para a igreja onde estou, eu preciso do poder. É um poder essencial para fazer a obra de Deus, não é isso? Mas o poder vem de onde? O poder da ressurreição vem de onde? A ressurreição só vem depois que morre, não é? Então, esse versículo você tem que dizer assim: para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Como, irmãos, agora que eu considerei conhecimento de Cristo é sublime, excelente, sobreexcelente, então eu joguei fora todas as coisas.
Agora que eu joguei fora todas as coisas boas minhas, eu me aprofundo a conhecer Cristo. Só que para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, eu preciso o quê? Primeiro ter comunhão nos seus sofrimentos. Como você nesse semestre vai conhecer a Cristo? Eu vou voltar de novo lá para Romanos 5. É por meio da tribulação. Nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele ser aperfeiçoado como homem, Ele precisou de sofrimentos. Eu vou ler de novo aqueles versículos de Hebreus para afirmar isso, né, no seu conceito. Hebreus 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. E capítulo 5 de Hebreus, versículo 8: embora sendo filho, aprendeu o quê? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o objetivo, irmãos, de Deus colocar Jesus aqui na terra é para Ele ser aperfeiçoado como homem por meio dos sofrimentos. E o seu aperfeiçoamento tinha o objetivo de torná-lo obediente. Então, irmãos, se isso é válido para Ele, não vale para nós? E qual é o final desse sofrimento? O versículo, capítulo 2, voltando para o capítulo 2, versículo 9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Irmãos, o sofrimento no final é para levar Jesus à morte. O sofrimento seu do dia a dia visa levar o seu velho homem à morte, visa tornar você cada vez mais obediente a Deus, obediente a Cristo, não é? Então Romanos 5, vamos lá para Romanos 5. Ó Senhor, o Senhor me dá sabedoria para explicar isso, Senhor Jesus. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que nos gloriamos nas próprias tribulações, irmãos? Porque as tribulações são o nosso caminho para a vitória. Não reclame das tribulações, não reclame dos sofrimentos, porque as tribulações são para nós nos gloriarmos. Porque nos sofrimentos, irmão, nós somos aperfeiçoados. Nós aprendemos a obediência a Deus, a Cristo. E nos sofrimentos, irmãos, nós somos levados à morte. Quem está disposto a ser levado à morte? Verdade? Acho que não. Está disposto a realmente ser levado à morte? Mas as tribulações visam a isso. Ele quer fazer você cada vez mais aperfeiçoado. Ele quer fazer você cada vez mais obediente a Deus, e fazer você, irmãos, seu velho homem ser levado à morte. Somente quem tem comunhão, quem participa da comunhão dos sofrimentos de Cristo, participa também de conformação com a sua morte. Irmãos, esse lado bom da alma é tão difícil. Nós precisamos ver, irmãos, o único caminho é levar também esse lado bom da alma para a morte. E quando você experimenta a morte,
vem a ressurreição. Se você não se conforma com a situação que está se passando com você, seja na sua família, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, e você não se conforma, eu não consigo, não aguento essa situação, eu não sei por que Deus permite, eu acho injusto, não devia, as pessoas são injustas comigo, eu estou sendo injustiçado. Irmãos, quando você realmente é injustiçado, é a melhor hora para você levar o eu à morte. Não reivindique nada por você, não se justifique. Nós homens, irmãos, estamos sempre prontos a nos defender, é ou não é? Alguém fala de você, não, eu não fiz isso. Nós somos sempre armados para defesa. Irmãos, nós temos que aprender a não nos defender. Veio uma dificuldade, alguém cometeu alguma injustiça, a seu ver, às vezes não é, a seu ver. Irmãos, toma isso como uma bênção. Tome os sofrimentos, as tribulações, irmãos, para se gloriar. Dizer: Senhor, obrigado, eu tenho essas tribulações para eu poder ter experiência, para conhecer mais a Cristo. Eu posso ter comunhão nos seus sofrimentos. O Senhor veio à terra, também sofreu como homem aqui na terra, para ser aperfeiçoado. Ó Senhor, eu também quero ser aperfeiçoado. Eu às vezes me acho muito capaz naturalmente. Às vezes eu acho que os irmãos deveriam me dar espaço, porque eu sou muito habilidoso nessa questão. Eu vejo que os irmãos todos não sabem fazer nada naquela coisa. Eu sou melhor disso, mas os irmãos não me dão espaço, acham, né, sempre me podam. Irmãos, se você levar essa sua capacidade à morte e não se justifica, não é isso? E você continue sem ficar revoltado com ninguém, continue sendo positivo com a igreja, positivo com as pessoas que estão injustiçando você, com atitude correta, de submissão real. Isso vai fazer com que o seu eu será levado à morte. E quando o seu eu for levado à morte, logo em seguida da morte vem o quê? Vem a ressurreição. Jesus Cristo, ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. O que aconteceu com ele? Ficou no túmulo, apodreceu, decompôs. Onde está? Não, Deus o ressuscitou e o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Hoje, né, Deus falou: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda boca, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Semelhantemente, se você tomar caminho da obediência, você tomar caminho de aperfeiçoamento, e você tomar o caminho da morte, no momento certo, Deus vai te exaltar. Só quando você experimenta, você tem experiência de levar o seu eu à morte, você começa a conhecer de fato a Cristo. Conhecer Cristo não é teoria, não é doutrina. Conhecer Cristo, irmãos, é na experiência. Aí, irmão, o que vai acontecer? Você vai ter o poder da ressurreição. Quanto mais você estiver disposto a levar à morte o seu eu, não se vindicar, não se reivindicar de que você foi injustiçado, nem falar que, né, os irmãos da igreja não sabem fazer nada, e você é melhor do que todos naquela habilidade, e os irmãos não querem deixar você fazer. Irmãos, leve o seu eu à morte, leve o seu eu à cruz. No tempo certo, irmãos, o Senhor vai levantar uma situação, você vai ter a oportunidade de servir com o seu talento que Deus te deu.
Irmão, isso está acontecendo, irmãos, em várias áreas da obra. Irmãos, hoje à tarde tive uma comunhão, mais um grupo de irmãos tomou encargo, irmão, para determinado serviço essencial nosso na obra. Irmão, está acontecendo isso. O Senhor vai te usar, o Senhor vai te exaltar, mas Ele não pode usar enquanto você está zeloso da lei. Ele não pode te usar enquanto você ainda acha que sua bondade natural é alguma coisa para Deus. A sua capacidade natural só vai causar problema e desastre na igreja. A hora que você estiver disposto a ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, e você permitir que o Senhor, leve você até a morte, não é isso? Em Filipenses 3, conformando você com Cristo na sua morte, irmãos, sem você perceber, quem passa pela morte, irmãos, tem um poder. Esse poder é o poder da ressurreição. Os irmãos que serviram juntamente com o irmão Donk não sabem que poder que ele tinha. Alguns outros que ele entregava uma obra para cuidar, alguém ia cuidar com sua capacidade natural, sua habilidade natural, só fechava todas as portas. Ninguém queria mais viver a vida da igreja. Aí o irmão Donk voltava para lá, ninguém sabe como. Ele, com poucas palavras, todo mundo quer voltar a viver a vida da igreja, porque nele tinha um poder. Sabe de onde vem esse poder? Está todo o tempo disposto a morrer. Você quer poder mesmo? Não busque apenas poder sobrenatural. Irmãos, esse poder ninguém tira de você. O poder sobrenatural pode vir, pode ir embora, mas esse poder que você ganha pela conformação na morte de Cristo, você ganha o poder da ressurreição. Você ganhará poder, irmãos. A sua palavra tem peso. Quando você fala, essa palavra parece que cala dentro das pessoas. Isso é poder. Quando você prega o evangelho, as pessoas ficam subjugadas. É o poder que entra nas pessoas. O Senhor quer dar poder para você. Esse ano é ano do evangelho. Deus quer dar esse poder de ressurreição a cada um de nós aqui, irmão. Mas para isso nós temos que estar dispostos a tomar caminho da morte, caminho de sofrimento. Quem está disposto? Porque a tribulação produz perseverança, resiliência, que aguenta todo o tranco na obra de Deus, na pregação do evangelho. Não desiste com nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância. E a perseverança vai produzir experiência. Experiência é maturidade. O Senhor precisa de um grupo de pessoas, irmãos, maduras na igreja. Não podemos nivelar todo mundo por baixo. Nós precisamos ter alguns irmãos, eu espero que seja a maioria daqui a pouco, todos começando a amadurecer, tomando o caminho do sofrimento, tomando o caminho da morte para o eu e ressurreição. Irmãos, isso é maturidade. Esse caminho vai levar você, sabe para onde? Esse caminho vai levar você para ser um vencedor. E um vencedor, sabe o que vai ganhar? Uma ressurreição extraordinária. Porque você hoje, levando o seu eu à morte, você já vive pelo poder da ressurreição. Quando o Senhor voltar, você vai ter uma ressurreição extraordinária. Esse versículo 11, para de algum modo, capítulo 3 de Filipenses, versículo 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, esse alcançar é aquele alcançar o prêmio. Todos correm na verdade, mas um só leva o prêmio. Irmão, nós devemos correr de modo que alcancemos o prêmio. Esse prêmio para nós, irmãos, é a ressurreição extraordinária. Você está disposto?
ó Senhor Jesus.